Meu nome é Anabelle e eu vou explicar como que nós fizemos o exercício da prova número 1. Para a gente poder começar o exercício 1, nós primeiro reunimos os dados do problema, que foi impedância do gerador, impedância dos cabos, impedância da carga, tensão na carga, e vimos também que era a conexão Y, né, conexão estrela, com carga equilibrada na sequência de fase positiva. Depois que nós identificamos os dados do problema, para resolver a questão A, nós determinamos a corrente de fase, IA, né, onde a corrente IA seria igual a tensão AN sobre a impedância ZC, que resultou em 120, ângulo de menos 36,87 graus. E a partir desse valor nós também encontramos as correntes IB e IC, onde teria apenas uma diferença no ângulo, no módulo, né? A partir da letra A, nós seguimos para a letra B, onde nós precisávamos encontrar os valores das tensões de linha nos terminais do gerador. Para determinar as correntes nos cabos, a corrente de linha, que é igual à corrente de fase, né, porque a carga está em Y, nós determinamos a queda de tensão nos cabos. A queda de tensão no cabo da fase seria igual a tensão, igual corrente A, vezes a impedância no gerador. Tudo isso resultou em 97,75, ângulo de 46. Essa foi a nossa tensão. A partir disso, nós também realizamos uma lei de Kirchhoff de tensão, onde menos VAN mais VZG mais VZL mais VZC seria igual a zero, resultando então no valor de VAN como 2.482,055, ângulo de 1,96 graus. A partir disso, também conseguimos encontrar a tensão à linha N, onde seria o mesmo valor, na verdade não o mesmo valor, seria 2.468,189, ângulo de menos 178,4. Tendo esses valores em mente, nós podemos calcular também as tensões de linha, onde usamos a raiz de 3 vezes VA linha N, ângulo de 30, que resultou em 4.275,03, ângulo de menos 148,4. Essa foi a tensão de A linha B linha, e também podemos determinar os valores de VB linha C linha, VC linha A linha, onde novamente a única diferença foi o valor dos módulos. Na letra C, também foi necessário usar esses valores para poder determinar as tensões de fase internas do gerador, onde, como havíamos calculado VAN, pudemos obter o VBN e VCN, onde novamente a única diferença seria o ângulo de menos 120 graus, onde VAN é 2.482, ângulo de 1,93, VBN 2.482, ângulo de menos 118,07 e VCN 2.482, ângulo de 121,93. Essa é a explicação do exercício. Agora temos a explicação do exercício feito no ATP. Agora aqui eu vou explicar a simulação do exercício 1, que aqui a gente tem a fonte, aí temos o amperímetro, que é para medir a corrente total do circuito. Aqui temos a impedância do gerador, aqui a impedância de linha. Aqui é um voltímetro para poder verificar, para poder medir quais são as tensões nas cargas. E aqui foi ligado as cargas. Não precisaria dessas cargas, mas a gente colocou para poder fazer a simulação no ATP, para ficar mais certinho os valores. Aqui, antes da fonte, foi conectado um voltímetro e uma impedância baixa, né? Que, como a gente pode ver aqui, ela é bem baixa mesmo. Por que que foi colocado o voltímetro aqui e não aqui na fonte? Porque se a gente conectasse o voltímetro aqui, ele zeraria, não apareceria o valor que a gente quer, que no caso é esse aqui, 2.482, ângulo 2. Então, foi necessário colocar uma impedância baixa antes, para conseguir medir a tensão. Para o segundo exercício da prova, nós fizemos o mesmo, que foi identificar os dados do problema, impedância da carga conectada em Y, tensão de linha, corrente de linha, e vimos também que a carga estava equilibrada em Y, com uma sequência de fase positiva. Após reunirmos esses dados, nós calculamos a corrente IA e vimos também, calculamos também a corrente IL, VBC, as tensões VBC e a tensão VAB, onde IA era 40,44, ângulo de 133,41, corrente IL 40,44, ângulo de menos 106,54 amperes. VBC, a tensão VBC era 220, a VAB 220,
só que com ângulo de 120 graus. E também calculamos VL. A tensão VL era igual a raiz de 3 vezes VF, ângulo de 30, que nos resultou em 127, ângulo de 90 graus. Também calculamos IA, onde calculamos 127, ângulo de 90, sobre 10, ângulo de menos 36,9 graus, que resultou em 12,7, ângulo de 126,9 amperes. Após isso, fizemos uma lei de Kirchhoff de corrente no nó X, onde IA1 era igual a IA menos IA2, que resultou em 27,86, ângulo de 136,37 graus. Após a lei de Kirchhoff de tensão, fizemos a impedância delta, onde a impedância delta seria igual a Z delta sobre 3, igual a 127,90 sobre 27,86, ângulo de 136,37 graus. Resultando, então, como Z delta 13,67, ângulo de menos 46,37 graus, para todas as cargas. Eu vou apresentar aqui agora a simulação da questão 2. Aqui a gente tem as conexões estrela e delta. Aqui a gente tem um amperímetro antes da conexão estrela, que é para medir a corrente no estrela. Aqui a gente tem um amperímetro antes da conexão delta, que é para medir a corrente total do circuito, e a fonte. Aqui é a mesma coisa da explicação da primeira simulação da primeira questão. Aqui deu a impedância estrela em forma polar, mas para passar aqui para a simulação você tem que transformar para retangular. E aí aqui tem todos os valores certinhos para você colocar, resistência, capacitância e afins. Bom, agora vamos fazer o exercício 3. Ele pede nada mais nada menos que as correntes de linha fornecidas pelo gerador, as correntes de fase da carga conectada em estrela, as tensões de linha na carga conectada em delta e as correntes I delta P e delta Q da fase A da carga em delta. A nossa montagem, ela foi feita com. Para descobrir as correntes de linhas fornecidas pelo gerador, tem um amperímetro ali no comecinho do nosso projeto. Para descobrir as tensões de fase da carga conectada em estrela, tem um voltímetro logo ali no início da conexão. Para conseguir as tensões de linha na carga conectada em delta, tem um voltímetro um pouco depois disso, passando o segundo voltímetro, tem logo um terceiro voltímetro, que é antes da conexão, que vai direto para a conexão em delta. E para descobrir as correntes I delta P e I delta Q da fase A, tem 2 amperímetros ali, um em cima do resistor e um em cima do indutor. E após você fazer o experimento, você precisa conferir com os resultados da sua prova. Conferindo com os meus resultados, que é o que eu tenho, a corrente IA, IB e IC, que são a letra A, as correntes de linha fornecidas pelo gerador, deu a primeira, IA, 587,23, ângulo de menos 74,06 ampere, IB, 587,23, ângulo de 163,44 ampere, e C, igual a 587,23, ângulo de 45,4 ampere. Depois, indo para a letra B, a gente pede as tensões de fase na carga conectada em estrela. Então, as tensões de fase, primeiro a gente tem o VAN. Nosso VAN dá 1936,64, ângulo de menos 2,15 volts. VBN dá 1936,64, ângulo de menos 122,15 volts. E VCN dá 1936,64, ângulo de 117,86 volts. Seguindo para a próxima pergunta, que seria a letra C, ele pede as tensões de linha na carga conectada em delta, que seria aquele outro voltímetro que eu expliquei anteriormente. Aí seria VAB, seria 2.292,28, ângulo de 25,65 volts. VBC seria 2.292,28, ângulo de menos 44,35 volts. E VCA seria 2.292,28, ângulo de 195,65. Conferindo que a sequência correta é VAB, VBC, VCA, se tratando de um sistema que roda em positivo. Ele é um sistema ABC. E também, eu não marquei aqui no meu caderno, mas o correto seria você escrever V, A linha, B linha, V, B linha, C linha, V, C linha, A linha, por se tratar de algo que já foi passado no exercício, e não algo que vem direto do gerador, depende da montagem. E por último, a gente tem as correntes I, delta P e delta Q, que ficaram como I, a primeira, 71,64, ângulo de 25,65 ampere, e a segunda, 286,58, ângulo de menos 64,33 ampere. Terminando o exercício 3, as correntes de linha na fase A da carga em delta.